São Jesus e Satanás irmãos? O filme Êxodo, Deuses e Reis e a explicação da Santíssima Trindade. Parte 1 de 3. Mensagem do dia 11 de agosto de 2017. Senhor Jesus, revele-nos a verdade dessas mentiras e nos proteja dos mentirosos e enganadores que vieram ao mundo para roubar os homens de sua salvação. Oro para que você espalhe esta palavra por toda parte. Amém. Depois do meu serviço de comunhão, o Senhor estava trazendo à mente um filme que assisti com minha família, Êxodo, Deuses e Reis, lançado em 2014, além de algo falado sobre Satanás e Jesus serem irmãos. E essas duas coisas estavam em minha cabeça, e eu não tinha certeza do que estava no coração de Deus esta noite para compartilhar, mas ele me disse: eu quero que você escreva sobre essas coisas que estão em seu coração. Há muitas pessoas confundidas com essas mentiras. Você explicará a eles quem eu sou e quem é Satanás. Você também explicará porque o meu Pai foi retratado com tanta luz neste filme. Estas são as coisas que eu quero que você diga, Claire. Posso adicionar algo no final, mas eu definitivamente quero que isso seja esclarecido. Então, eu sabia que isso seria longo, e então me apliquei a isso. Eu editei tudo o que pude conseguir. Terminei dividindo isso em 2 ensinamentos. Amados, ultimamente uma pessoa que foi criada em um ambiente um tanto cristão, na Califórnia, foi ensinado que Lúcifer ou Satanás era igual a Jesus, que eles eram irmãos e que Lúcifer teve ciúmes de Jesus. Então ele se rebelou contra ele. Como sempre, parte mentiras e parte verdade. E você verá aqui quando eu desdobrar as escrituras de que não há como relacionar essas duas situações. Queridos, em todas as coisas devemos descansar o nosso caso nas Sagradas Escrituras, pois nela está a verdade. Verdade que foi aprovada por Deus através de seus profetas e apóstolos e entregue a nós. Não importa as diferentes traduções. É verdade que algumas são pervertidas e distorcidas, e você poderá discutir sobre todas as traduções. Você poderá encontrar algo em cada uma delas que contradiga a uma outra tradução. Mas quando você lê a Bíblia como um cristão, você será iluminado pelo Espírito Santo enquanto lê. E se há uma tradução errada, eu acredito que isso irá incomodá-lo, o que poderá levá-lo a buscar a versão original. Ou você simplesmente não poderá receber aquilo como verdade. E isso aconteceu comigo recentemente. Mas aqui está o que o Senhor diz sobre isso. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. 1 João capítulo 2, 27. Bem, eu não acho que isso deve ser tomado literalmente ao ponto em que você não precise de nenhum tipo de professor. Eu acho que o ponto que o Senhor está tentando falar aqui é que o Espírito Santo é o professor de todos e toda a verdade vem dele. E às vezes a verdade é falada através de um irmão ou irmã, e o entendimento é trazido através de reflexões que eles tiveram com o Senhor, porque ele é abençoado. E às vezes o entendimento da verdade é dado a você quando você lê as Escrituras. E eu acho que essa é a maneira mais preferível. Você encontrará isso neste canal. É o que ensino.
que você tenha seu próprio relacionamento sólido com o Senhor e aprenda a discernir. Essas são duas coisas muito importantes para mim. Eu tive esse problema uma vez. Foi com uma impressão errada que foi obviamente feita deliberadamente por alguém que teve acesso ao texto. Foi do livro de Apocalipse, o capítulo 15. E viu que parecia um mar de vidro brilhando com fogo, e de pé ao lado do mar, a besta e a sua imagem e o número do seu nome. Esta foi uma tradução errada. Revelação 15:2. Aqui está a tradução correta. E viu que parecia um mar de vidro brilhando de fogo, e de pé ao lado do mar, aqueles que foram vitoriosos sobre a besta e sua imagem, e sobre o número de seu nome. Uau! Os que foram vitoriosos foram deixados de fora. Você acredita nisso? Quando eu li essa tradução, cheguei a essa frase e não consegui entender. Agora, lembre-se, eu era uma cristã bastante nova. Simplesmente isso não registrava em minha mente. Eu não conseguia entender, não entendia até eu tomar um tempo e procurar outras traduções. Uau! Que erro incrível! E quem você acha que estava por trás disso? Uau! Mas voltemos à situação em questão. Esse aqui é o ensinamento do que Satanás e Jesus não são irmãos. Bem, vamos lá. Olhando para Gênesis, o Senhor disse: Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27. Então é aqui que a Santíssima Trindade é sugerida pela primeira vez, porque o Senhor usa o plural, nós e nosso. Foi assim até o ministério de Jesus que ficou claro que Jesus é o eterno, coigual com o Pai e o seu Espírito. Em João, no capítulo 1, 1 a 5 e 14, afirma: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Agora, outra coisa que estou tentando fazer aqui é dar-lhe algum entendimento sobre a origem de Deus. Em João, no capítulo 8, versículo 58, João escreve: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não diz, eu vim à existência, ou eu nasci, ou fui trazido para fora. Ele diz que eu sou, o que significa que ele existia. Em João, no capítulo 17, versículo 5, o Senhor diz: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, obviamente, quando o Pai estava falando sobre feito à nossa imagem, ele se referia também a Jesus, a palavra de Deus, a luz do mundo que já existia com o Pai. Agora em Colossenses, no capítulo 1, de 15 a 17, o Filho é a imagem do Deus invisível. Isso é realmente lindo. Paulo realmente esclarece aqui. O Filho, Jesus, é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem.
E tem sido comprovado pela ciência que existe uma força que retém todas as moléculas do universo. Se essa força não estivesse lá, seria apenas um caos. Não haveria nada. Existe uma força que arranjou as moléculas e as mantém unidas. E as escrituras afirmam que é o amor de Deus que mantém o universo unido. Mas em Colossenses é tão bonito, porque aqui Paulo está dizendo tão claramente que o Filho, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Pai, Deus nos céus e o primogênito sobre toda a criação. Em Hebreus, no capítulo 1:3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a representação exata de sua natureza, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Que lindo! Deus, o Pai, enviou seu Filho para nos salvar de nossos pecados e pagar o preço de nossos pecados para nos resgatar. Mas Ele também enviou o Filho para que Ele pudesse demonstrar o coração do Pai, porque vimos muitas coisas sobre o fogo e o enxofre no início, no Antigo Testamento. E se isso foi tudo que você viu, você poderá ter o sentimento ou a impressão de que Deus é alguém para se ter medo e tremendamente poderoso. Alguém para termos muito medo. Bom, temer a Deus, o temor de Deus, o temor saudável de Deus é uma coisa, mas temer a Deus, ser assustado por Ele é outra. E o Pai não quer isso. Ele quer ser amado, não temido. Se o temermos, o respeitaremos. Mas se o temermos no sentido de que estamos assustados de morte por Ele, como podemos possivelmente amá-lo? Estaremos muito ocupados tendo medo dele. Assim, o Filho é a radiante glória de Deus e a representação exata de sua natureza. Então você podia ver como Deus, o Pai, andava com as prostitutas e os leprosos e os cobradores de imposto. Quão gentil Ele era! Como é gentil! O quão é perdoador! O quão é misericordioso! Isso deve ser visto em sua natureza, na natureza de Jesus. E em 1 Coríntios, capítulo 8, 5-7. Pois, ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda estão acostumados com os ídolos. Agora, encerrando o exame com apenas uma lista muito clara dos atributos de Deus, vejamos a origem de Lúcifer. Aqui eu quero que você entenda que às vezes o rei de Tiro é referido. É um paralelo com Satanás. Tantas coisas nas Escrituras são. Quando o Senhor diz uma coisa, também reflete sobre outras coisas. Por exemplo, nos Salmos, Davi fala sobre sua língua grudar no céu de sua boca e nenhum de seus ossos ter sido quebrado. E há muitas profecias sobre o Senhor que aconteceram em Jesus, mas não são especificamente referidas como Jesus nos Salmos. Então, existem paralelos. E é para nós sermos sensíveis ao Espírito Santo quando ele está tentando acelerar-nos. Esta é uma escritura paralela. Tem a ver com agora o que você está perguntando. Então, falando sobre o príncipe de Tiro, a tua soberba foi lançada também no Seol, na sepultura, junto com o som de glória das tuas harpas. Eis que agora a tua cama é feita de larvas e tua coberta de vermes. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia
no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 11 a 14. Profecia contra o príncipe de Tiro. Eis que trarei estrangeiros, os mais terríveis e implacáveis, dentre as nações mais impiedosas, e farei com que te ataquem violentamente. Eles empunharão suas espadas contra tua formosura e tua sabedoria, e transpassarão toda a tua glória e resplendor. Eis que far-te-ão descer a cova, e certamente terás uma morte brutal em meio aos grandes mares. Porventura ainda replicarás: eis que sou um Deus, diante daquele que te chamar à morte? Ora, na mão daquele que te fere de morte, tu és somente um ser humano e não um Deus. Terás tão somente a morte dos incircuncisos e ainda pelas mãos cruéis de estrangeiros pagãos. E tenho dito, palavra do soberano Yahvé, o Senhor. Ezequiel capítulo 28, 7 a 10. Mais uma vez isso se refere a Satanás, e em seguida um lamento sobre o rei de Tiro. Assim declara o Senhor Deus: tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Então aqui estamos falando, ele foi criado. Agora somente Deus é o Criador. Jesus é o Criador, mas Satanás foi criado. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado até o que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra encheste teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Por este motivo, eu te lancei, profanado e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do seu esplendor e da tua fama. Por isso, eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes, por meio dos teus muitos autos malignos e pecaminosos, e de tua injustiça e desonestidade. Nos negócios e comércio profanaste até os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso fiz sair de ti mesmo um fogo tal que te consumiu, e te reduzi a cinzas jogadas. A todas as nações que te conheciam estão apavoradas com a tua presença. Contudo, chegaste a um fim horrível e jamais subsistirás. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 a 19. E não sou suficientemente uma estudiosa da Bíblia para poder dizer-lhe que todas essas coisas também aconteceram ao rei de Tiro, mas eu sei que isso novamente é uma referência a Satanás e ao seu destino. Continua a dizer, bem, aqui é uma parte que perdi anteriormente. Hei de subir até os céus
Erguerei ao meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafron, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, as profundezas do Seol, da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Os que te veem fitam os olhos em ti e te observam com toda atenção, indagando: porventura é este homem que fazia tremer a terra inteira, que abalava reinos, que reduziu o mundo a um deserto, arrasou as suas cidades e nunca permitiu que retornassem para a sua pátria os seus prisioneiros? Ora, todos os reis das nações descansam com honra, cada um no seu próprio túmulo. Tu, no entanto, foste atirado fora da tua sepultura, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Tu não te reunirás àqueles na sepultura, pois destruíste a tua própria terra e fizeste perecer o teu povo. Então, nessa breve passagem fala sobre traição, de alguém que foi confiado para cuidar de seu povo e como ele os traiu. E isso é típico. É assim que Satanás funciona. Ele o leva a acreditar em uma coisa enquanto ele está ocupado planejando sua destruição com outra. Então, concluindo, você pode ver as origens de ambos. O Senhor Jesus, o Eterno, a imagem do Deus vivo, e Satanás, que foi criado por Deus para ser um anjo de adoração, e por sua arrogância e orgulho foi despojado de seu chamado sagrado. Essa é uma grande diferença. Jesus é o Eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e Satanás foi criado, assim como você e eu fomos criados.